Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, subo ao altar de Deus, do Deus que é a alegria da minha juventude. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa catequese online e hoje vamos falar sobre os sacramentos da Igreja. Subo ao altar de Deus que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente. O Catecismo da Igreja Católica nos diz em seu parágrafo 1131 que os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis, sob os quais os sacramentos são celebrados, significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Produzem fruto naqueles que o recebem com as disposições exigidas. Assim, os sacramentos legítimos são da Igreja e para a Igreja, pois foram conferidos do Pai com o Filho na ação do Espírito Santo. E esses 7 sacramentos são todos celebrados no Deus único e verdadeiro, que é em 3 pessoas divinas. A se saber desses 7 são o batismo, a confirmação ou crisma e a Eucaristia, que são os da iniciação cristã. Temos também o da reconciliação ou confissão e o da unção dos enfermos, que são os da cura. E ainda o da ordem e o do matrimônio, que são os do serviço da comunidade. O batismo, a confirmação e a ordem, eles têm caráter indelével, pois imprimem um selo, o selo do Cristo. E isso faz que eles sejam conferidos somente uma vez por pessoa, por fiel. Diferentemente dos outros, da Eucaristia, da unção dos enfermos, da reconciliação, até o matrimônio, que podem ser celebrados mais vezes. Para a validade dos sacramentos é necessário matéria, forma ou fórmula, o ministro que vai celebrar e a intenção do ministro. A se saber, vamos começar pelo batismo, que tem a sua matéria a água, e a fórmula são as palavras: eu te batizo, o nome da pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ministro ordinário do batismo é o presbítero, mesmo que possa ser celebrado por qualquer outra pessoa, inclusive não batizada. É o que vamos conferir no parágrafo 1256 do Catecismo da Igreja Católica, que assim diz: são ministros ordinários do batismo o bispo e o presbítero, e na Igreja Latina também o diácono. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, que tenha a intenção exigida, pode batizar, utilizando a fórmula batismal trinitária. A intenção requerida é querer fazer o que a Igreja faz quando batiza. A Igreja vê a razão dessa possibilidade na vontade salvífica universal de Deus e na necessidade do batismo para a salvação. Todo rito do batismo é constituído para que os pecados antecessores sejam apagados. Por isso, ao momento da remissão dos pecados, ou seja, uma parte própria para ser apagados os pecados, e também dos compromissos com a fé cristã, que são as promessas batismais, que também são feitas. A confirmação ou a crisma é na matéria do óleo do Santo Crisma, que é consagrado pela imposição de mãos do bispo, que por sua vez é representante direto dos apóstolos. E mesmo o bispo sendo ordinário desse sacramento, em casos de extrema necessidade, também pode ser conferida essa administração aos padres. Sua fórmula é: por este sinal recebe o Espírito Santo, o dom de Deus. Enquanto o bispo faz o sinal da cruz na fronte, na testa, do crismando com o óleo do Santo Crisma. Este é o sacramento da maturidade cristã e também que estreita ainda mais o compromisso feito no batismo. A Eucaristia é na matéria do pão de trigo sem fermento e no vinho de uva, puro e próprio, que depois se transubstanciam, ou seja, muda de substância e essência para o preciosíssimo corpo e sangue de Cristo. A sua fórmula é expressa nas orações eucarísticas da missa, naquelas partes em que o padre fala
tomai todos e comei, tomai todos e bebei, fazei isto em memória de mim, que são as palavras de Cristo quando ele instituiu a Eucaristia e o sacerdócio ministerial. O ministro deste sacramento é o padre, que é na pessoa de Cristo, cabeça da igreja, que tem a intenção, junto com a Assembleia, de louvar o Pai pelo memorial do Filho e a força do Espírito Santo. A reconciliação, segundo a bula papal Exsultate Deo, sua matéria é em 3 partes. A contrição do coração, que consiste na dor por ter pecado, acompanhada do propósito de não pecar no futuro. A confissão verbal, na qual o pecador confessa integralmente ao sacerdote todos os pecados que tem em memória. E o terceiro é a penitência pelos pecados, a qual se satisfaz especialmente pela oração, pelo jejum e pela esmola. Veja que na contrição do coração é dito o propósito de não pecar no futuro. Não quer dizer que você não vai pecar no futuro, porque o pecado é uma condição humana. É o propósito de não pecar, fazer o esforço para não pecar junto da graça de Deus, né? Pela reconciliação, tomamos a força divina para não cair em tentação, não cair em pecado. Isso é muito importante destacar, porque às vezes no nosso cotidiano rezamos um ato de contrição, que é uma das orações usadas na confissão, que diz: e eu prometo, Senhor, não pecar mais, o que por si só já é um pecado, que decorre da condição humana que somos pecadores. O sacerdote, o presbítero ou o bispo, no caso, é o ministro deste sacramento, que é na pessoa de Cristo e tem a intenção de santificar e salvar a alma dos fiéis, que absolve os pecados pela fórmula: eu te absolvo de seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois não é o próprio sacerdote quem absolve, mas ele absolve em nome de Jesus, que, por sua vez, ama o pecador, porém despreza o pecado em si. A unção dos enfermos, erroneamente chamada de extrema unção, porque antigamente era concedida a unção somente nas pessoas que estavam já no estado final da vida, né? O que não significa que é somente para quem já está desfalecendo, mas para todos aqueles que estão enfermos, estão doentes, né? Por isso pode ser concedido várias vezes durante a vida, porque é o modo de trazer a saúde. A sua matéria também é o óleo dos enfermos, e a fórmula é: por esta unção e por sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo para que liberte de teus pecados. Ele te salve em sua bondade, alivie teus sofrimentos. No qual o presbítero, assim como na reconciliação, administra com a intenção de santificar e salvar a alma daquele fiel. A ordem. O ministério apostólico na matéria da imposição das mãos, unção das mãos e unção da fronte, para cada grau, que tem como ministro o bispo, o sacerdote pleno. Cada um tem uma fórmula própria, que em geral é uma profissão de fé, obediência e castidade, para que possam caminhar com a igreja rumo ao céu como os apóstolos seguiram Cristo. O matrimônio é a consumação da instituição sagrada e amada por Deus, a família, em que pela matéria das alianças, e ao dizer eu te recebo o nome da pessoa, por meu ou por minha esposo e esposa, os noivos celebram o início de sua família perante a bênção do sacerdote e virão a se tornar uma só carne, para seguir o mistério da vida e a santificação dela, que podemos conferir em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, terminamos aqui mais uma catequese online, dessa vez sobre os sacramentos da igreja. E se você está gostando, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, com os parentes, deixe um comentário também, que é muito importante a gente saber a recepção. E fiquem ligadinhos
Na próxima quarta-feira teremos mais algum tema teológico, litúrgico, alguma coisa que instiga a curiosidade. Que Deus nos abençoe e um abraço no coração de todos. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente.